pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir. E se ele soprar, faz inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter união. Pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir. E se ele soprar, faz inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Levanto as minhas mãos e posso ordenar que o mal vai embora, pra nunca mais voltar. Curado vai ficar com as mãos ungidas. Não há mal que resista. Tanto poder, poder que só Deus dá, recebe só quem crê. Enfermidade vai embora quando levanto as minhas mãos pra repreender. Levanto as minhas mãos e posso ordenar que o mal vai embora, pra nunca mais voltar. Curado vai ficar com as mãos ungidas. Não há mal que resista. Tanto poder, poder que só Deus dá, recebe só quem crê. Enfermidade vai embora quando levanto as minhas mãos pra repreender. O mundo fala, o cego enxerga, o povo anda, tudo obedece a sua voz quando ele manda. Se ele mandar, eles perdão vão e o povo se levanta. É o Senhor dos impossíveis, crê agora. Deus vai usar as minhas mãos e nessa hora o surdo vai ouvir a voz de Deus na vida. Ele ungiu minhas mãos, a enfermidade vai sair. Quem pediu pra ser renovado, seja renovado agora. Quem pediu pra ser curado, seja curado agora. Quem pediu pra ser transformado, se prepare, porque ele veio saltando pelos montes. Ele veio, sinta ele aqui. Ele veio trazendo a vitória. Ele veio, já posso sentir. Ele veio saltando pelos montes. Ele veio, sinta ele aqui. Ele veio trazendo a vitória. Ele veio. Levante as suas mãos. Você está sendo curado. Você está sendo renovado porque ele veio. Em nome de Jesus, levante suas mãos e receba agora a cura, o milagre, a transformação pelo poder que há no nome de Jesus. Creia, porque o Senhor está aqui. Aleluia! Em nome de Jesus, levanto as minhas mãos e posso ordenar. Em nome de Jesus, o mal vai embora pra nunca mais voltar. Curado vai ficar com as mãos ungidas. Não há mal que resista. Receba esse poder agora, poder que só Deus dá. Se você crer, aleluia, você pode receber este poder no nome de Jesus. Pra repreender, quando falo cego enxerga, o coxo anda, tudo obedece a sua voz.
Toda enfermidade vai sair agora em nome de Jesus. Receba. Quem pediu pra ser renovado, seja renovado agora. Quem pediu pra ser curado, seja curado agora. Quem pediu pra ser transformado, Se prepare, em nome de Jesus. se prepare, porque ele veio saltando pelos montes. Ele veio, sinta ele aqui. Ele veio trazendo a vitória. Ele veio, já posso sentir. Ele veio saltando pelos montes. Ele veio, já está aqui. Sinta ele aqui. Ele veio trazendo a vitória. Ele veio. Levante as suas mãos. Você está sendo curado. Você está sendo renovado, porque ele veio. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos. Você está sendo curado. Você está sendo renovado, porque ele veio. Quem pediu pra ser renovado, Em nome de Jesus. seja renovado agora. Quem pediu pra ser curado, seja curado agora. Quem pediu pra ser transformado, Aleluia. se prepare, se prepare, porque ele veio saltando pelos montes. Ele veio, sinta ele aqui. Ele veio trazendo a vitória. Ele veio, já posso sentir. Ele veio saltando pelos montes. Ele veio, sinta ele aqui. Ele veio trazendo a vitória. Ele veio. Levante as suas mãos. Você está sendo curado. Você está sendo renovado, porque ele veio. Glória a Deus. Glória a Deus. Kalara shore koloro chara kalara kalara shaya chorama galara shara bakantara baragara bagalara shore kalara bagalara shora bagai. Feche os seus olhos e adore, 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 adore. Adore a Deus, Ele veio, Ele veio, Ele veio, Ele veio, Ele veio a este lugar. Oraman torobeli kalaman tarikondoro mandorovia. Igalabaraba shuribi kondalabahanda bara shurikandalabahai. Oh, levante as suas mãos e adore, porque Ele está aqui. Ele chegou aqui. Por aí, a presença dEle é real. Choramara choricolorochai. Choramara cantonara charamara cantarai. Jeová, Adore, Deus de adore, vida e vitória. adore. Jeová, Deus de paz, Deus de glória. Jeová, vai mudar a tua história hoje aqui. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir.
explodir. Ele sempre resolve. É lugar para o Espírito de Deus. Pega o homem sem Deus. Deixa Deus te usar. O seu braço é capaz. Aleluia. Esse é o Deus dos deuses. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda a mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se ele soprar, faz em fé explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Você crê, levante as mãos. Você crê, levante as mãos. Receba o poder de Deus. Receba o poder de Deus. Receba o poder de Deus. Pra nunca mais voltar, curado vai ficar com as mãos ungidas. Não há mal que resista tanto poder, poder que só Deus dá. Recebe só quem crê. Enfermidade vai embora quando levanto as minhas mãos pra repreender. O mundo fala, segue, cego, o corpo anda. Tudo obedece a sua voz quando ele manda. Se ele mandar, estende as mãos e o morto se levanta. É o Senhor dos impossíveis, creia agora. Deus vai usar as minhas mãos e nessa hora o surdo vai ouvir a voz de Deus aqui. Porque ele ungiu minhas mãos, eternidade vai sair. Enfermidade vai sair. Aleluia. Glória a Deus. Adore a Deus. Adore a Deus. A glória de Deus está neste lugar. A presença de Deus é real aqui. A presença do Senhor está neste lugar. Nós podemos sentir, o nosso espírito está alegre em Deus, o nosso Salvador, porque Ele está neste lugar. Oh, aleluia. Aonde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. É o Espírito quem traz liberdade. Liberdade para adorar. Liberdade para dar glória a Deus. Liberdade para falar em novas línguas. Liberdade para chorar na presença de Deus. Aonde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade. Chorama canta, laraio cantora me canta. E calabaraba chaio cantor e conta lamaraia. Eu sinto uma presença de Deus grande e forte sobre este lugar. Deus tem algo tremendo para nós esta noite. Hoje Deus vai curar. Hoje Jesus vai batizar com o Espírito Santo. Hoje Ele vai libertar. Oh, aleluia, porque Ele está aqui. Ele disse: onde estiverem no meu nome, Ele está aqui. Adore a Ele porque Ele está aqui. Eu quero começar a pregar, mas eu estou sentindo uma graça muito forte. E mais importante do que eu falar é Deus fazer o que Ele quer fazer. Aleluia. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus. Mas continue adorando, não pare de adorar.
Nós vamos ler algumas passagens essa noite. Gênesis, capítulo de número 40. Gênesis, capítulo de número 41. Eu falei 40, né? 41. Versículo de número 38. Gênesis 41, 38. Diz a palavra de Deus. Enquanto os irmãos terminam de localizar, eu acredito que eu não dei a paz do Senhor, então a paz do Senhor. É uma alegria para nós estarmos aqui com vocês, uma alegria muito imensa mesmo de estar junto com os irmãos. Estarmos em comunhão, sentindo Deus no nosso meio. Então que o Senhor abençoe a toda a igreja aqui em Palhoça, a toda a igreja da área Grande Florianópolis. Diz a palavra do Senhor, Gênesis 41, 38. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos, porventura, homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Salmo 119, verso 9. Certamente estará na tela para facilitar. Diz: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra? Efésios, capítulo de número 5, versículo 18. Diz o texto para finalizarmos: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Glória a Deus. Podem tomar o vosso lugar, adorando ao Senhor. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus está aqui no capítulo 40, mas iniciando no capítulo 37, relatando a história do jovem José. Certamente a boa parte dos irmãos aqui presentes já ouviram mensagens a respeito de José, já leram as passagens bíblicas que relatam a história de José. E nessa noite, eu gostaria de me focar em um ponto da vida deste rapaz. Vejam os irmãos que a palavra de Deus nos mostra que José era o penúltimo filho de Jacó. A palavra de Deus também nos mostra que eles eram em 12 irmãos. Então José era o penúltimo. E diz a palavra de Deus que quando José está com seus 17 anos de idade, quando ele estava na sua juventude, Deus então visita José. E Deus revela a José qual era o seu plano. Não foi um sonho que José teve de barriga cheia. Era Deus revelando a um jovem qual era o seu plano, qual era o seu projeto. Nós todos sabemos que Deus tem um plano escrito e determinado para cada um. E naquela noite, Deus falou com José qual era o seu plano. E para confirmar aquela revelação de Deus, algumas noites depois, Deus torna a visitar José. E Deus confirma aquilo que já havia falado anteriormente.
Deus mais uma vez testifica do seu propósito para aquele jovem. Mas vejam uma coisa, eu disse aos irmãos que José era o penúltimo filho de 12 irmãos. Todos eles estavam na juventude. Havia uma juventude reunida na terra de Canaã. Entretanto, Deus, preste bem atenção no que eu vou dizer. Estava reunida a juventude na terra de Canaã, 12 jovens. E Deus, na sua onisciência, sabendo a crise que estava por vir, sabendo os desafios que viriam não sobre Canaã apenas, mas que viriam sobre a humanidade, em dias futuros aquele, Deus estava procurando alguém que pudesse preservar o seu projeto. E quando Deus estava passando em revista o seu povo, Deus olhou para a juventude. Deus olhou para aqueles 12 jovens. Deus olhou para o primogênito. Porque naquele tempo, o primogênito, ele era o herdeiro na liderança da família. Deus olha o primogênito, mas o primogênito não poderia ser o jovem que Deus usaria, porque o primogênito havia traído seu próprio pai. Deus olha o segundo, e o segundo não poderia ser o jovem que Deus usaria, porque o segundo filho havia se envolvido com as meretrizes. Deus olha o terceiro e o quarto, também não poderiam ser os jovens que Deus usaria, porque a cobiça e a ira dominavam o coração deles. Haviam alguns jovens na terra prometida, mas de todos aqueles jovens, Deus encontrou somente um naquele momento, que embora tivesse os seus 17 anos, embora fosse um menino, o seu coração estava comprometido com Deus. O seu espírito era sensível à voz de Deus. Aleluia. 12 jovens naquele lugar, mas Deus encontrou um apenas. Meus irmãos, há muitos jovens reunidos em diversos lugares, muitos deles em nome de Deus, muitos deles fazendo diversas obras em nome de Deus, mas o Senhor sabe o mal que vem sobre a terra, e o Senhor sabe com quem pode contar. O Espírito de Deus sonda a terra, e Deus sabe muito bem com qual juventude Ele pode contar. Deus sabe muito bem que embora haja muita gente à volta do Pai, Ele sabe com quem pode contar. Havia aqueles filhos à volta do pai esperando a primeira oportunidade para sentar-se no lugar de Jacó e dizer: agora quem dita as normas somos nós.
Mas Deus via o coração de José. Deus via que José não se preocupava com os seus próprios. Era um menino, mas não estava preocupado consigo. E você pode pensar, irmão Bruno, o que foi que aconteceu? Do dia para a noite, Deus então exalta José? O mesmo Deus que está vendo todos os grupos de jovens reunidos, em nome de Deus, jogando seu futebol, em nome de Deus, fazendo cultos com jogos de luzes, em nome de Deus, batizando-se num toboágua, em nome de Deus, reunindo-se para as mais perversas obras da carne, em nome de Deus, fazendo o seu louvorzão para depois ter os encontros ao final do culto. Oh, aleluia! Deus está vendo todos os grupos de jovens. Mas Deus sabe aonde está uma juventude cujo coração é voltado para Ele. E aonde há uma juventude cujo coração é voltado para Deus, Ele vem no meio dela, Ele chega no meio dela, Ele está presente no meio dela. Meus irmãos e irmãs, Deus via tudo o que estava acontecendo. E para o propósito de Deus se cumprir, Deus não pega José do dia para a noite, de penúltimo, antes do caçula, e no dia seguinte o levanta. Não. Quando Deus tem algo para fazer, preste bem atenção no que eu vou dizer. Quando Deus tem algo para fazer, antes de realizar o que Deus quer realizar através de nós, Deus precisa realizar algo em nós. Deus precisa nos guardar primeiro. Oh, aleluia! Como purificará o jovem o seu caminho? Como Deus ia guardar José no meio de uma juventude quase toda corrompida? Como José ia permanecer com o seu coração fiel, se todos os jovens à sua volta já estavam contaminados? Deus, para guardar José, traz sofrimento sobre a sua vida. Deus, oh aleluia, deixa eu dizer de novo. Deus, para guardar José, começa a trazer sofrimentos sobre a sua vida. Deus faz com que seus próprios irmãos se levantem para tentar tirar-lhe a vida. E o mesmo Deus faz com que estes, em não conseguindo tirar a sua vida, o tirem da terra prometida e o façam descer para a terra do Egito. José não foi para o Egito caminhando com as suas pernas, como que dizendo o seguinte: olha, aqui em Canaã está muito difícil. Não. José foi levado ao Egito. Estava na terra prometida, mas para Deus guardar a vida e o projeto com José, para que José mantivesse puro o seu caminho, Deus o permite ser levado ao Egito. Lá no Egito, aquele jovem tem que começar a trabalhar pesado, trabalhando dia e noite para Potifar. Diz a palavra de Deus que aonde José chegava,
Deus chegava junto. Diz a palavra de Deus que o que José colocava as mãos, Deus colocava as mãos junto. E aquele trabalho que José fazia prosperava. A ponto de Potifar dizer: olha, tu cuida de tudo na minha casa. Mas como purificará o jovem o seu caminho? Oh, aleluia. Diz a palavra de Deus que os desafios começaram a chegar. A esposa do seu patrão começou a assediá-lo, dizendo: olha, deita-te comigo. E ele dizia: não. O meu senhor me confiou tudo, mas tu és a mulher dele. E dia e noite, diz a palavra de Deus, aquela mulher lhe importunava. Chega o dia então em que Potifar sai. Não sei o que acontece naquela casa. Ninguém mais estava ali. Apenas aquele jovem fiel e a esposa do seu patrão. Naquela hora, aquele jovem foi provado de novo. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Seu pai não estava ali para ver o que ele faria. Seus irmãos já estavam fazendo a mesma coisa, não no Egito, lá em Canaã. A proposta daquela mulher era o mesmo que os seus irmãos mais velhos já estavam atendendo, não por estarem no Egito, mas estando na terra prometida. Sem ninguém vigiando José, sem ninguém colocar os olhos sobre aquele rapaz para dizer: eu estou vendo o que tu está fazendo. Quando aquela mulher se aproxima, oh aleluia, diz a palavra de Deus que aquele jovem sai correndo. Ela ainda tenta segurá-lo pela capa que ele usava e a capa fica na mão dela. E ela então levanta uma acusação. O marido chega e ela diz: José tentou se passar comigo. Está aqui a prova, a capa dele nas minhas mãos. Alguém está pensando, era o diabo. Não era o diabo. Era Deus guardando aquele rapaz. Deus faz ele ir lá para a prisão como um traidor. Deus faz aquele rapaz descer mais, já tinha descido de Canaã para o Egito. Agora do Egito ele desce para a prisão. Mas diz a palavra de Deus que quando José entrou na prisão, Deus entrou junto com ele. Pesava sobre aquele rapaz uma terrível acusação. Mas por mais que a sua vida estivesse sendo de aparentes derrotas, era Deus preservando o puro caminho de José. Ouça, até com Jesus, diz a palavra, que para cumprir o seu plano, para que o Jesus, o Filho de Deus, cumprisse a vontade do Pai, foi necessário sofrer. Deus usa o sofrimento como uma arma poderosa. Deus usa o sofrimento como instrumento de preservação do seu projeto. Oh, bendito seja Deus! As lutas que muitos passam por aceitarem o que Deus quer não são sinal de derrota. É sinal de que Deus está cuidando de ti. É sinal de que Deus está dizendo: eu estou te livrando de se perder. Eu estou te livrando de se tornar como os demais jovens. Eu estou te poupando de cair no erro que os demais jovens têm caído. Oh, aleluia.
Quantos podem glorificar a Deus? Vejam que sofrimento, mas o caminho dele continuava puro. E ele vai para a prisão. Na prisão, ele começa a ajudar aqueles que estavam lá prisioneiros por diversos delitos. E então, em certo momento, o copeiro e o padeiro de Faraó, que estavam ali por terem transgredido a vontade do soberano, vêm e relatam para José um sonho. José interpreta, diz para um: olha, amanhã tu voltarás para a tua posição, ou daqui 3 dias tu voltarás para a tua posição. Ao outro diz: olha, daqui 3 dias tu vais perder a tua vida. E assim como José fala, acontece. Passa-se o tempo, José havia pedido àquele que voltaria à sua posição. José diz para ele: eu estou aqui, fiel a Deus. Deus está me dizendo que tu vais sair daqui desta posição e vai voltar a servir Faraó. Quando tu saíres daqui 3 dias, lembra de mim. Lembra de mim que estendi a mão para ti, que interpretei este sonho. Lembra de mim, que fui teu amigo aqui. Oh, glória a Deus. Mas o que acontece? O copeiro se esquece de José. Era Deus. Era Deus. Era Deus guardando José. Naquele lugar escuro, sujo. Mas era ali que o projeto estava guardado. Enquanto tinham muitos jovens em Canaã, fazendo o que queriam, José lá no calabouço, José lá na prisão, mas o Espírito de Deus estava com ele. Mas passam-se alguns dias, quem sabe alguns meses, e agora Deus começa a agir para tirar José de lá. Deus fala com Faraó. Deus diz: olha, uma crise se aproxima. Faraó não entende, porque Deus falou em linguagem figurada. Mas Deus havia dito: um terrível momento está chegando. Faraó, como não entende a mensagem, procura alguém no seu reino que interpretasse aquele sonho. Ninguém conseguia entender o que significava 7 espigas cheias, depois 7 espigas mirradas que engoliam as 7 espigas cheias, 7 vacas gordas, depois 7 vacas magras, e as magras engoliam as gordas. Ninguém conseguia interpretar. E de repente, uma luz de Deus se acende na mente do copeiro, e ele diz: ó Faraó, agora que eu me lembrei, era Deus, era Deus, era o tempo de Deus. Não adianta querermos as coisas antes do tempo. A vontade de Deus é boa, mas é boa na hora de Deus. Tudo que Deus faz é bom, mas fica bom no tempo de Deus. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11 diz: tudo faz Deus formoso no seu devido tempo. Oh, aleluia! Não basta ser de Deus, tem que ser a hora de Deus. Tem que ser pelo agir de Deus, pela mão de Deus. Há pessoas que querem forçar as coisas, há pessoas que querem ajudar a Deus, porque dizem: Deus falou comigo, Deus disse isso ou aquilo para mim. Ei, meu irmão, minha irmã, se Deus falou contigo, Ele não precisa de ajuda, Ele espera a tua fidelidade. Tens que te manter puro, tens que te manter na vontade de Deus. Não precisa ajudar a Deus. Deus sabe trabalhar, Deus sabe resolver as coisas, Deus sabe colocar tudo no lugar. E na hora certa, o estalo veio. Faraó.
Lá na prisão, eu tive um sonho. E lá está um hebreu que interpretou o meu sonho e o sonho do padeiro. E conforme a interpretação que ele deu, assim aconteceu. E Faraó diz: manda chamar esse rapaz. Manda chamar esse rapaz. Manda tirá-lo lá de baixo. Oh, aleluia. José não estava subindo porque era soberbo. José não estava saindo lá de baixo para a sua autopromoção. José começou a sair do calabouço e ser abençoado por Deus e ser honrado por Deus, porque ele estava disposto a cumprir o propósito de Deus. José é posto diante de Faraó e José diz: olha, Faraó, a interpretação é esta: vão vir 7 anos de abundância e depois 7 anos de terrível escassez. Esta é a interpretação. E eu ainda dou um conselho para o senhor: aproveita os anos de bonança. Ao invés de esbanjar, começa a poupar. Economiza bastante, porque quando vier a crise, o senhor terá para si e terá para oferecer a quem não tem. E Faraó disse: mas que palavra é esta? Que sabedoria é esta? Oh, aleluia. Mas Faraó diz algo mais profundo. Faraó diz: em todo o meu reino, eu acharia alguém como este jovem, que tenha o Espírito de Deus. Era o José abandonado, era o José traído, era o José rejeitado, era o José acusado injustamente, era o José desprezado, era o José que passou humilhação, que passou prova. Mas o próprio Faraó disse: o Espírito de Deus está na vida deste rapaz. Deus está na vida deste moço. Os seus irmãos continuavam lá na terra prometida. E José enfrentando tudo. Mas quando chega esta crise, oh aleluia, José já estava preparado. Quando os seus irmãos vieram sem saber que ele era José lhe pedir comida, José não estava ali para vingar-se. José estava ali para fazer a vontade de Deus. Oh, aleluia. Quando seu pai chega, ele não vai tirar satisfação com seu pai, porque o Senhor não foi atrás de mim. Porque o Senhor não me protegeu. Ele vai servir o seu pai. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, glorificado seja Deus. José a todo tempo mostrou que estava pronto a fazer a vontade de Deus. E Deus continua procurando jovens que Ele possa usar em tempos de crise. Deus continua procurando homens e mulheres com quem Deus possa contar, que não estejam preocupados consigo mesmos, que não estejam buscando glória para si, não estejam querendo aproveitar-se da casa do Pai, da terra prometida, para buscar glória humana, mas usem aquilo que Deus deu para servir aos interesses de Deus. Aquilo que Deus deu para José foi para a glória de Deus. E aquilo que Deus nos dá tem que glorificar a Deus. A voz que Deus te dá tem que ser para a glória de Deus.
Os talentos que Deus te deu tem que ser para a glória de Deus. A sabedoria e o conhecimento que tu tens tem que ser para a glória de Deus. José tinha sabedoria, José tinha revelação, mas Faraó disse: ele tem algo ainda mais, ele tem o Espírito de Deus. Oh, aleluia. Não vos embriagueis com vinho, como se embriagaram os irmãos de José. Há dois grupos: aqueles que se embriagam com vinho, no qual há dissolução, há contenda, e há aqueles que buscam se encher do Espírito e da palavra de Deus. Com que manterá o jovem puro o seu caminho, observando conforme a tua palavra. O que movia José todos os dias era o Espírito de Deus e a palavra que Deus havia lhe dado. Era o Espírito e era a palavra que estavam movendo José. E é o Espírito de Deus e a palavra de Deus que devem mover as nossas vidas, que devem dirigir os nossos passos, que devem conduzir as nossas decisões. Oh, glória a Deus! E Deus fará maravilhas em nosso meio. Deus ajuntou esta noite, ao longo de todo esse dia, aos pés do Mestre, para que a nossa vida seja conforme o projeto que Ele tem. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Quer ver as coisas mudar? Aceite a vontade de Deus. Quer ver as coisas acontecer? Comece a dizer sim para Deus. Eu convido a igreja a ficar em pé neste momento. Nessa noite em que Deus está aqui, em que os olhos de Deus estão sobre este lugar, eu gostaria de convidar em primeiro lugar a vir aqui à frente aqueles que estão parados nos caminhos do Senhor. Aleluia. E desejam dizer sim para Deus, sim para Cristo. Se tem alguém parado, alguém que não havia entregado a sua vida ainda para Deus, eu te convido a vir à frente. Oh, aleluia. E quero convidar aqui à frente os jovens, os irmãos e as irmãs, que como José, querem dizer sim para o projeto de Deus. Se você sente, aleluia, que existe um embate na sua vida, procurando te deixar como os demais jovens, como as demais pessoas, mas você quer a vontade de Deus. Oh, irmão e irmã, eu te convido a vir aqui à frente também. Deus vai fazer algo hoje. Deus vai derramar o seu Espírito neste lugar. O mesmo Deus de José está aqui. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Aleluia. Mas enchei-vos do Espírito Santo. O Espírito de Deus vai tocar a tua vida. O Espírito de Deus vai envolver a tua vida. O Espírito de Deus vai vir sobre ti essa noite. O poder de Deus vai tocar a tua vida. Eu convido os obreiros, os líderes, por favor, a descer e a orar por estes irmãos, por estas irmãs que não querem ser como os irmãos de José, mas como José.
Os obreiros, por favor, nos ajudem a orar. Algo acontece quando adoras. Algo acontece quando adoras. Quando adoras. Algo acontece quando adoras. Algo acontece quando adoras. Quando adoras. Quando Paulo estava aprisionado, Deus está te chamando. Porque havia um adorador. Deus está te chamando. Eles oravam e ao Deus vivo cantavam. Os presos ouviram, todos ali estremecerão. Não, o que vais fazer? Mesmo que haja dois ou três, comecemos a adorar e as cadeias se romperão. Se romperão, se romperão, se romperão. Algo acontece quando adoras. Algo acontece quando adoras. Quando adoras. Algo acontece quando adoras. Algo acontece quando adoras. Quando adoras. Quando Paulo estava aprisionado, a prisão tremeu, a porta se abriu, porque havia um adorador. Paulo e Silas oravam e ao Deus vivo cantavam. Os presos ouviram, todos ali estremecerão. E agora o que vais fazer? Ainda que haja dois ou três, comecemos a adorar e as cadeias se romperão. Se romperão, se romperão, se romperão. Algo acontece quando adoras. Algo acontece quando adoras. Quando adoras. Algo acontece quando adoras. Algo acontece quando adoras. Quando adoras. O enfermo será curado e o cativo livre será. A unção descerá e sua vida mudará. O enfermo será curado e o cativo Aleluia. livre será. O João voltou para Jesus. Se Se tiver mais alguém, Jesus está te chamando. O enfermo Será Oh, aleluia. curado e o Oh, cativo aleluia. será. a unção Oh, aleluia. e sua vida mudará. Oh, aleluia. Será curado. Oh, aleluia. Há mais alguém que precisa voltar para Jesus. Venha. 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 E sua vida mudará. Quando adoras, Choramagalera, choramagalera, adoras. choramagalera, choricoro, chorama. Quando adoras. Nós vamos orar e o vocal vai continuar cantando que algo acontece. Deus vai usar vocês. Enquanto vocês estiverem cantando novamente, a unção de Deus será derramada. Algo vai acontecer
Quem chegou enfermo, você será curado. Eu estou dizendo isso debaixo da unção de Deus. Deus vai libertar pessoas que precisam ser livres. Eu sinto algo extraordinário aqui, porque o poder de Deus está neste lugar. Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus nós oramos. O teu Espírito seja derramado. O teu Espírito seja derramado sobre este lugar. Em nome de Jesus, eu ministro agora o poder do Espírito de Deus. Eu ministro a libertação pela Algo acontece quando adoras. Algo acontece quando adoras. Receba em nome de Jesus. Quem está com dor no peito, seja curado agora. Quem entrou aqui com dor no peito, seja curado agora. Seja curado agora. Seja curado agora. O enfermo será curado e o cativo livre será. A unção descerá e tua vida mudará. O enfermo será curado e o cativo livre será. A unção descerá e sua vida mudará. O enfermo será curado e o cativo livre será. A unção descerá e sua vida mudará. Quando adoras, quando adoras, quando algo está sucedendo, porque a igreja o adora, porque a igreja o adora. Algo está acontecendo, algo está sucedendo, porque a igreja o adora, porque a igreja o adora. Algo está acontecendo, algo está sucedendo, porque a igreja o adora, porque a igreja, algo está acontecendo, algo está acontecendo, algo está sucedendo, porque a igreja o adora. Algo está acontecendo. Algo está acontecendo. Algo está acontecendo. Algo está acontecendo. É Deus. É Deus. É Deus. É Deus. Algo está acontecendo. Algo está acontecendo. Algo está acontecendo. Algo está sucedendo. Receba. Porque a igreja o adora. Receba. Porque a igreja o adora. Em nome de Jesus. Algo está acontecendo. Algo está sucedendo. Porque a igreja o adora. Porque a igreja o adora. Algo está acontecendo aqui. Algo está acontecendo. Quando adora. Fale em novas línguas em nome de Jesus. Fale em novas línguas em nome de Jesus. E calabachai. Quando adora. E placharamaia. O enfermo será curado já está e o sendo. cativo livre será. Dor no peito está sumindo. A unção descerá e sua vida mudará. O enfermo será curado e o cativo livre será. A unção descerá e
sua vida mudará. Aleluia. O enfermo Chame essa será senhora curado.